Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, no caso, conjunto de povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Os astecas eram uma cultura mesoamericana que floresceu no centro do México no período pós-clássico de 1300 a 1521. Os povos astecas incluíam diferentes grupos étnicos de México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua náhuatl e dominavam grandes partes da Mesoamérica. Entre o século XIV a XVI, estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México, capital desse país, os astecas ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização bastante sofisticada. Após travar guerra contra os penecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam de agrícola, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México. A capital dos astecas, chamado de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco. Os astecas faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. As lendas afirmam que os astecas mexicas migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte ou noroeste do México, até a região central do México, conduzi-los por Huitzilopochtli. Deus astecas, conhecido por possuir uma serpente de fogo, um marco importante da história sobre as origens dos astecas e a fundação de sua capital, e a cidade de Tenochtitlan. Em 1325, os astecas estabeleceram-se na região de Tenochtitlan, a partir da construção de um templo feito de bambu. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de saqueadores, que avistaram um presságio, se não enviado pelos deuses, uma águia pousada por um cacto devorado uma serpente. A sociedade asteca era diversa e consideravelmente hierarquizada, possuindo no auge do seu poder cerca de 11 milhões de pessoas. Os astecas exigiam tribos dos povos conquistados, e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras, a partir da provisão de alimentos, de joias ou até mesmo da cessão de escravos para a realização dos sacrifícios. As classes sociais entre os astecas eram muito bem identificadas, a partir de direitos, privilégios e vestimentais. No topo da pirâmide social estava o imperador chamado de Huey Tlatoani. É considerado um representante de um deus supremo dos astecas, Tezcatlipoca. As classes sociais entre os astecas eram muito bem identificadas a partir dos direitos, privilégios e vestimentais. No topo da pirâmide social estava o imperador, chama de Hueytlanon. É considerado o representante de um dos supremos dos astecas, Tezcatlipoca. Os imperadores astecas viviam em uma condição extremamente luxuosa, mas também eram obrigados a prestar oferendas de sangue aos deuses e deveriam demonstrar suas habilidades como guerreiros. Abaixo do imperador estava a classe social, que pode ser definida como nobreza, o que, segundo o historiador Nicholas Saunders, englobava cerca de 10% da população. Abaixo da nobreza estava o homem comuns, conhecidos como Mixuantin, grupo que é formado a grande massa social.